Shabbat Shalom, gente que ora, gente que está caminhando para Sião, pessoas que estão em Techuvá. Se você ainda não conhece a palavra Techuvá, pesquise sobre isso. Techuvá não é uma nova religião, Techuvá não é uma tentativa de montar uma nova denominação. Techuvá é o retorno às raízes da fé. E quando nós estamos em Techuvá, nós temos a oportunidade de enxergar as Escrituras de uma forma mais intensa, de uma forma mais profunda, porque infelizmente muitos ainda estão na superfície da palavra. Estão sem conhecer a raiz da fé, aquilo que o nosso Messias veio de fato fazer nessa terra como Salvador. Então, por isso, nós precisamos estar em Techuvá. Procura saber sobre o que é essa palavra. E ontem eu aqui examinando, olhando alguns perfis no Instagram, eu percebi que muitas pessoas estão despertando para essa verdade. As pessoas estão cada vez mais curiosas, sabe por quê? Porque os tempos estão solicitando de que você tenha sede das Escrituras. E isso também é profético. As pessoas estão com vontade de saber, de descobrir, de serem alcançadas. Estão sedentos pela luz do Espírito. E quando a pessoa é sedenta, ela acaba encontrando a água limpa, para que mate a sua sede e para que ela também mate a sede de outras pessoas. E eu fiquei muito feliz da quantidade de pessoas que eu encontrei em Techuvá, falando das Escrituras em sua raiz. E fico muito feliz também de eu ter sido alcançada por essa verdade, por eu ter acordado, despertado, porque eu estava ali dormindo. Aquele sono profundo da religiosidade. E o Espírito Kadosh, ele me acordou para que eu possa dar um pouquinho dos meus frutos, né? Florescer um pouco. E é isso que eu estou tentando fazer aqui com você. Então compartilhe essa mensagem assim que você a escutar. Eu quero ler com vocês o que está escrito no livro de Miqueias, capítulo 4. Essa palavra veio ao meu coração muito forte enquanto eu orava. E eu perguntava para o Pai, o que é que eu vou ler amanhã na live do meu perfil Techuvá, gente que ora. Meu perfil, nosso perfil. E ele me mostrava essa mensagem. Eu quero ler com vocês. Peço que vocês prestem atenção. Abra a sua Bíblia e leia comigo, tá? Que não fique nas minhas palavras, porque eu não tenho verdade, eu não sou pastora, eu não sou teóloga, eu sou só curiosa e estudiosa. Se tem uma coisa que eu tenho um grande prazer na vida, é de aprender. Qualquer coisa que seja lícita, mas em primeiro lugar, as Escrituras. Eu tenho muita sede no meu coração, na minha alma, de ouvir a palavra do Senhor. E gosto também de ministrar a palavra. Eu pedi ao Pai que Ele abrisse a minha boca com as palavras dEle. E Ele fez isso. Depois eu conto para vocês esse testemunho. Que eu não falava em público e nem explicava nada para ninguém, por vergonha, por timidez, por tanta coisa. E porque também o Espírito não estava comigo. Mas depois eu orei, clamei ao Pai que Ele abrisse a minha voz. E Ele fez isso. É um testemunho tremendo que eu tenho. E depois eu falo só dele. Mas, vamos lá. Vamos à leitura. Miqueias 4, profeta Miqueias, capítulo 4, fala sobre o monte do Eterno. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa de Elohim será estabelecido no cume dos montes. E se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações, e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Elohim de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Criador. De Sião sairá a lei. Quando a gente fala em lei, as pessoas morrem de medo, né? Dizem, não, mas nós não precisamos observar a lei. O Messias disse, eu não vim destruir a lei, e nem os profetas. Eu estou lendo para você aqui o profeta Miqueias. E se você diz
que não crê na lei, que a lei é inválida, você também invalida os profetas. Os profetas só falam sobre a lei e sobre a profecia da restauração de Israel. Então é importante que nós não negligenciemos o ensino e a ouvir a lei. Porque aquele que der as costas para a lei, não der ouvidos para a lei, até a sua oração é abominável. Então não podemos negligenciar a lei. Tá? Continuando. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra a outra, nem aprenderão mais guerra. Tudo isso vai ser cessado. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem as espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Aqui é uma promessa de paz. Não haverá mais esse ranger de dentes que nós estamos vendo aí fora. Porque o Senhor, Ele salvará o seu povo. É uma promessa. Mas essa promessa, se a gente observa, ela vem juntinho à lei. Porque o povo quer viver sem lei do Criador e quer ter paz. E isso não é possível. A lei, ela vem justamente para santificar o homem. E o homem sem santidade, sem reverência, sem obediência, ele não tem sossego. Ele não tem paz. Ele não tem dias de glória sem a lei. Mas haverá um dia que as pessoas vão correr para os montes. Vão dizer, me ensina a verdade. Me ensina as verdadeiras veredas. Aí sim, é o dia que haverá paz nessa terra. Vou continuar. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que tinha sido maltratada. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá, o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora? Por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto? Sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairá da cidade e morará no campo, e virá até a Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Então aqui, na profecia, nós observamos um chamado. Pessoas que estão vindo para Sião, sedentas da luz, sedentas do ensino, vai começar a enxergar pessoas que não estão. E ali vai ser realmente como dores de parto. Você vai começar a sofrer para dar luz a filhos espirituais. Porque as pessoas não estão vendo. Elas não estão enxergando que precisam voltar. Que precisam retornar às veredas antigas, que precisam voltar para a lei. Que precisam sair de ventos de doutrinas que escarnecem da lei. Para entrar nos átrios do Senhor. E isso não é fácil de gerar em alguém. Porque as pessoas não querem a lei. Existem ensinamentos que dizem assim, a lei caducou, a lei era no tempo de Moisés, é no velho. Olha que palavra pesada. Hoje nós estamos num período, numa época, que a palavra velho está muito em evidência. As pessoas nem podem mais envelhecer,
Falei pra vocês que o Instagram retirou aqui o filtro e eu fiquei sem querer conseguir gravar a mensagem direito. Me acostumei agora sem o filtro do Instagram, tô adorando, né? Tô gostando de mim. Então, assim, as pessoas estão rejeitando a velhice. Por quê? Porque a velhice, ela te tira de circulação. É isso que as pessoas entendem, né? E ninguém quer ser velho. As pessoas estão doentes até, da alma, para recuperar sua aparência, para parecer sempre impecável, né? Sem ruga, bonitas. Homens e mulheres estão fascinados, né? Contaminados pela idolatria da juventude. Então tudo que é velho a gente troca, a gente substitui, a gente tira de circulação, e é isso que estão fazendo com as escrituras, quando chamam de velho. Velho Testamento. Essa palavra é muito pesada. Quando você fala velho, você diz que aquilo que é velho não serve mais. Né? E, infelizmente, o ensino espiritual trata o Taná, que são os primeiros escritos, como velho. E essa velhice que a gente impõe à palavra nos tira completamente da lei. Esse é o grande perigo que a humanidade hoje sofre. Nós sofremos, estamos sofrendo com isso. Né? Porque hoje uma mulher nem cabelo branco ela pode ter mais. Então acaba enlouquecendo a mente de muitas pessoas que estão sendo fracas aí. Então o que acontece? Você vai sair da lei porque alguém te disse que era velho. Porque era de antigamente, era de Moisés. E você esquece que ali está a sua base. Está aonde você deve estar para não perecer diante desse tempo de hoje. E principalmente a sua alma. Ela não pode perecer. E sem lei, ela perece. Então gerar isso em alguém não é fácil. Nós precisamos hoje realmente, quem está na fé, quem está em Techuvá, quem acredita que a palavra do Senhor não é velha, ela está muito mais atual do que qualquer noticiário de 5 minutos. Uma pessoa que sabe disso, ela precisa mostrar aquelas outras que estão nessa caduquice de lei a nascer de novo, a gerar realmente alguém que volte aqui, ó, para as veredas antigas. E quando você vai falar sobre isso, as pessoas querem te ridicularizar, querem te colocar como alguém, querem te colocar realmente em estado de crítica. Veja o que é que diz aqui no versículo 11. Agora se congregam muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Pessoas que estão criticando, olhando para nós, que falamos sobre a lei e dizendo assim, aquela pessoa ali é judaizante. Elas estão tecendo uma crítica sem conhecer os pensamentos do Senhor. Então, quando você entra em Techuvá, você volta para as veredas antigas, as pessoas vão começar a te dizer isso. Que você está sendo profanada. Você está sendo judaizante. Elas esquecem que as palavras do Criador estão com os judeus. Elas foram confiadas aos judeus. E se a gente não judaizar a palavra, a gente vai paganizar a palavra. Então você decide. Ou você vai com aquele ensinamento que foi o próprio Criador que confiou, ou você vai paganizar um ensinamento e levar uma palavra corrompida. Você vai gerar filhos espirituais fracos, pessoas que já vão nascer mortas. Né? E nós precisamos gerar vida, a fonte de água viva dentro das pessoas. Então, você que está batalhando pela verdade das Escrituras, comece a chorar. Porque você está realmente com dores de parto. Para que nasça pessoas que creiam verdadeiramente no que está escrito. E não no que uma doutrina A, B ou C ensinou como verdade. E para finalizar a leitura, aqui no versículo 13, o profeta diz, levanta-te,
e trilha, ó filha de Sião. Porque eu farei de ferro o teu chifre, e farei de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Então é o seguinte, quando você começar a mostrar a verdade às pessoas, e essa verdade não pode ser sua, ela tem que ser da palavra. Você tem que pregar diante da unção das Escrituras. Quando você começar a mostrar isso aos povos, o Senhor, Ele vai te fortalecer. Porque tudo seu passará a vir dele. Não sei se você já viu mensageiros que pregam as Escrituras sempre colocando o lado pessoal da sua história dentro daquele contexto. A profecia não serve para resolver seu problema pessoal. A profecia serve para mostrar o que é que está sendo feito no mundo, nas nossas vidas, nas nossas histórias, aqui na Terra. Cada um de nós temos um particular, uma família, uma vida secular. Mas a nossa alma, ela tem uma história em comum. Porque a nossa alma, ela vai para um determinado lugar que todos irão da mesma forma se estivermos dentro da profecia. Quando nós sairmos desse mundo, o Senhor não vai separar para onde a gente vai de acordo com o nosso diploma da nossa faculdade, não. Ou com a profissão que a gente tem, ou com o que a gente faz, não. Ele vai separar os bodes das ovelhas de acordo com as Escrituras. O que é que nós estamos fazendo? Estamos tendo uma vida coerente com a palavra? Estamos tendo uma vida de acordo com a lei? É como eu falei, não tem como ser perfeito. Mas a gente pode tentar ser melhor a cada dia. Então, precisamos atender a esse chamado. Quem tiver chamado. Eu acredito que todos nós temos um chamado. Agora, existem aquelas pessoas que ignoram, porque querem viver a vida, querem curtir a vida secular. E tem aquelas pessoas que querem cumprir o seu chamado na Terra. Tem que viver. Nós estamos na Terra para viver, gente. Porque nós estamos aqui vivos. Então não tem essa coisa de dizer assim, ah, você é do mundo. Sou do mundo. E eu sou de onde? Hoje eu sou do mundo. Amanhã eu serei do mundo espiritual. Mas hoje o que existe aqui na Terra tem coisas que precisam ser vividas. Precisam ser feitas, precisam ser trabalhadas. O nosso assunto também precisa ser secular. De uma forma lícita, honesta. Né? Dentro daquilo que o Senhor tem para nós na vida. Mas haverá um momento que nada daqui a gente vai utilizar. Né? Não haverá roupas, não haverá veículos, não haverá hospitais, né? Não haverá dor, não haverá velórios, não haverá festas. Nós passaremos lá no Shabat eterno, Shabat milenar, com o Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos coisas do mundo também para vivenciar. Porém, isso aqui que a gente vive no mundo são, posso dizer assim, são coisas ilusórias. Porque vão passar. Elas vão passar, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente lute, por mais que a gente corra atrás, vai passar. Passa para todo mundo. Tem gente aí que lutou, construiu um império e de repente virou pó. Isso vai acontecer com todo mundo. Né? Mas precisamos resplandecer enquanto estamos aqui à luz do Criador. Também. Tá? Porque as pessoas às vezes pensam assim, porque você fala a palavra, você é um ser que não tem defeito. Né? Você não tem defeito, você não tem, né, problemas, não é bem assim. Nós temos tudo que uma pessoa que tem virtudes e tem defeitos tem. Porém, a nossa dedicação principal precisa ser em sofrer agora aqui, ó, essas dores de parto, para que as pessoas também entendam o sentido de suas vidas, para onde vão e o que deve fazer aqui na Terra,
para levar a maior quantidade de pessoas também com ela. Porque o Senhor, Ele vai restaurar o seu monte. E eu quero estar no meio desse monte. Esse monte de pessoas reunidas em Sião. O momento hoje é de choro, é de dor, de parto, para gerar novos filhos espirituais. Para que as pessoas nasçam de novo realmente, entendam o sentido de nascer de novo. Então, se você não está preocupado com isso, algo muito sério está acontecendo com você. Muito sério. Então é o momento de nós voltarmos para casa. É o momento de voltarmos às veredas verdadeiras. E estarmos ali, de pé. Vai sem medo, ó filha, filho de Sião. Vai sem medo. Porque a promessa é de que o Senhor irá fortalecer a mim e a você. Essa é a mensagem do Shabat de hoje. Shalom.